Olá, irmãos e irmãs, na paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação. Eu sou o irmão Daniel Arcanjos, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas. Sejam muito bem-vindos para mais um dia em que nós nos encontramos com o Senhor através das Sagradas Escrituras. Que possamos, então, fazer com que as nossas vidas estejam conectadas com a Palavra de Deus e deixar que Ele venha nos ensinar através do exemplo, através da força de São Pedro Crisólogo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, livro do profeta Jeremias. A palavra foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-te e vai à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minhas palavras. Fui então à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando ao torno. Quando o vaso que moldava com barro se avariava em suas mãos, ele se colocava de novo a fazer com esse material um outro vaso, conforme melhor lhe parecesse aos olhos. Fez-se em mim a palavra do Senhor. Acaso não posso fazer convosco como este oleiro, casa de Israel? Diz o Senhor. Como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, casa de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Bendize minha alma ao Senhor, bendize ao Senhor toda a minha vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. Não ponha vossa fé nos que mandam, não há homem que possa salvar. Ao faltar-lhe o respiro, ele volta para a terra de onde saiu, nesse dia seus planos perecem. É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó, que põe no Senhor a esperança. O Senhor fez o céu e a terra, fez o mar e o que neles existe. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? E eles responderam: Sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje nós somos convidados a contemplar, a conhecer mais da vida de São Pedro Crisólogo, bispo e doutor da Igreja, bispo de Ravenna, aquele que foi apelidado como homem da palavra de ouro, homem da boca de ouro, de certa maneira, aquele que ouvia as palavras de São Pedro Crisólogo era imediatamente atingido por sua pregação, e não apenas pela pregação, mas pela palavra de convencimento, né? Pela força do convencimento que emana do Espírito Santo em todos aqueles que estão pregando. Se você é um pregador verdadeiramente ungido, se você já escutou um pregador verdadeiramente ungido, se de alguma maneira você já ouviu as palavras de um padre que te atingiram profundamente, é porque o Senhor depositou, através do poder de seu Santo Espírito, o Senhor depositou o poder da palavra de convencimento, da palavra que convence através deste discípulo, através desse filho amado, através desse pregador, desse padre, desse sacerdote. E é interessante, muito interessante olhar para São Pedro Crisólogo, entender isso e compreender que ele era apelidado de homem da palavra de ouro, homem da palavra cuja força do Espírito Santo agia para o convencimento das massas, o convencimento da multidão. E é justamente isso que nós temos hoje na palavra de Deus, inclusive,
tanto no Evangelho como na primeira leitura, em particular no Evangelho de hoje, que nós já vamos voltar para ele. E é só entender também que, através da vida de São Pedro Crisólogo, nós temos então um homem que nasceu em Imola, Península Itálica, ali por volta do século IV, 380 mais ou menos, viveu até meados do século V, 450. E aí quando ele nasceu, ele cresceu nesse ambiente religioso, ele cresceu nesse meio religioso, mas também cresceu num período onde a Península Itálica, o Império Romano, estava se desconstruindo, digamos assim, rumo à sua queda, inclusive. E aí então, naquela época, depois que ele recebe do bispo local o diaconato, ele caminha para o sacerdócio e logo se destacou pelo dom da pregação. E meus irmãos e irmãs, isso é tão interessante nós entendermos em relação a São Pedro Crisólogo, porque ele não apenas alcançou almas no meio do povo, ele não apenas alcançou almas ali na cidade de Imola, ele não apenas alcançou almas naquela região onde ele vivia, onde ele nasceu, mas ele alcançou inclusive os ouvidos da imperatriz romana. Como eu falei para vocês agora há pouco, o Império Romano ainda estava ali, ainda existia, e a imperatriz romana da época, Gália Placídia, ela foi diretamente tocada, assim como alcançou também o imperador Valentiniano III. Eles ficaram impressionados com a eloquência do jovem, né, daquele jovem sacerdote, antidiácono, daquele jovem sacerdote que tinha o dom da pregação. Eles ficaram impressionados, tocados, atingidos realmente. Apoiaram então que ele fosse indicado para ser o primeiro bispo da diocese de Ravenna, deixando por um tempo Imola, e fosse o primeiro bispo a ocupar a diocese de Ravenna no ano de 433 do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E é interessante pensar justamente nisso. Crisólogo significa palavra de ouro, né? Um homem que tem em sua língua palavras que valem muito, palavras que são tão valiosas como o ouro, até certo ponto. Ele foi apelidado assim, entendido assim. E ele foi dado pelo povo e pela tradição devido à clareza, beleza e conteúdo de seus sermões. São 176 homilias pastorais profundas, acessíveis, encontráveis até hoje. Você pode buscar para ler por aí. A maioria delas já estão traduzidas em diversos aspectos. O grande ponto, meus irmãos e irmãs, é compreender que a vida de São Pedro Crisólogo alcançou diversas pessoas, não importando a idade, não importando a região, não importando o local onde ele estivesse pregando, alcançou. Seja ela a mais pobre de todas ali na Península Itálica, ali em Imola, seja ela um camponês da diocese de Ravenna, seja alguém que era conhecido no meio da multidão, seja talvez a imperatriz ou o imperador de Roma. Isso mostra o poderio da palavra de Deus agindo através da pregação de São Pedro Crisólogo. Isso mostra o quanto ele era ungido. Isso mostra como o Espírito Santo agia nele e o poder do convencimento estava nele. E aí nós compreendemos como se relaciona a vida dele com o evangelho de hoje, por exemplo. Porque Jesus pregava para uma multidão inteira. Enquanto ele pregava, nós já estamos escutando essas parábolas já faz pelo menos um pouco mais de uma semana. Estamos ouvindo tudo isso há mais de 2 semanas, mais ou menos. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha peixes de todo tipo. Imaginem o seguinte: São Pedro Crisólogo estava ali na região camponesa de Ravenna, estava ali onde ele nasceu, né, Imola, ele estava ali, e ele começou a pregar, e para fazer com que o povo entendesse a situação toda, para fazer com que o povo entendesse o evangelho, entendesse a palavra de Deus, ele começava também a usar parábolas. Ele começava a falar do cotidiano do povo, ele começava a usar o cotidiano do povo para explicar a eles o que Deus estava querendo ensinar através das Sagradas Escrituras. E assim era fácil do povo compreender o que estava sendo dito. Assim, também com a unção do Espírito Santo, o poder de convencimento se tornava ainda mais verdadeiro em São Pedro Crisólogo, e ele conseguia fazer com que as pessoas entendessem e quisessem se converter. Imagina justamente isso, passagem de São Mateus, do versículo 47 até o versículo 53, São Pedro Crisólogo está falando sobre, e aí ele vai dizer: Jesus disse à multidão que o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Nós somos de um lugar
onde as águas estão ao nosso redor. A Itália é envolvida por água de todas as direções, digamos assim. Quando está cheia, né, quando a rede está cheia de peixes, quando os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e começam a recolher os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Meus irmãos e irmãs, vocês sabem muito bem como é isso. Isso aqui é São Pedro Crisólogo falando ao povo. Vocês sabem muito bem como é isso. Vocês sabem muito bem como é pegar peixes que não prestam e que não vão servir para alimentação. Vocês sabem muito bem como é pegar peixes que são bons e que servem para a nossa alimentação. Vocês sabem muito bem o que é pegar aquilo que não presta e jogar fora porque não vale a pena comer, e pegar aquilo que é de um bom valor alimentício e usufruir desse valor, usufruir desses alimentos. Vocês sabem como é preparar o alimento bom para dar para os seus filhos. Vocês sabem como é separar aquilo que é ruim e não entregar para os seus filhos. Vocês sabem olhar, né, pesar aquilo que vale, aquilo que não vale. Vocês sabem aquilo que é bom para o corpo de vocês. Então por que vocês não fazem o mesmo quando se trata da alma de vocês? Por que vocês não fazem o mesmo quando se trata daquilo que pode levá-los a pecar? Por que vocês não separam aquilo que é bom para a alma daquilo que não é bom para a alma? Por que vocês não guardam no coração de vocês aquilo que é bom? E por que vocês continuam usufruindo daquilo que não presta? Peixes bons em cestos, peixes ruins jogados fora porque não prestam. Dons que são divinos, que são vindos diretamente de Deus, mas que são desperdiçados com coisas que são passageiras, com coisas que não acrescentam em nada. E aí nós entendemos por que vêm então os pescadores depois de lançar as redes para separar os peixes bons dos peixes ruins. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos. Os anjos vão se aproximar de cada um de nós e vão olhar para nós e dizer: esse aqui é bom, este aqui é ruim. Meu irmão, minha irmã, você pode se considerar um peixe bom, você pode se considerar pescado pelo Senhor e realmente um peixe que foi bom e foi colocado no cesto, ou você foi pescado, mas Deus olhou para ti e viu alguém podre, porque não presta. Você não presta, eu não presto. O que será de nós? O que será de nós quando os anjos vierem para separar aqueles que são bons daqueles que são ruins? Assim acontecerá no fim dos tempos. Você está preparado para o fim dos tempos? Vocês estão preparados para quando o Senhor chamar, para quando o Senhor vier julgar a cada um de nós? Assim acontecerá, onde os anjos virão para separar os homens maus daqueles que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos e irmãs, vocês entendem a profundidade de tudo isso? E imagina justamente São Pedro Crisólogo pregando isso para a multidão, para o povo que Deus confiou a ele. Imagina justamente ele como bispo falando sobre isso. E ali naquele momento, entender, compreender que de fato é necessário que haja conversão imediata, urgente, para que nós não sejamos encontrados pelo Senhor como peixes ruins que não prestam de nada, como homens maus, como mulheres ruins. Nós precisamos nos converter urgentemente, porque do contrário, no momento em que nos encontrarmos com o Senhor, no último dia de nossas vidas, o Senhor vai olhar para nós e vai dizer: eu não te conheço. Virá o anjo que vai nos separar daqueles que são justos. Virá o anjo que vai lançar os homens maus, as mulheres más, na fornalha de fogo ardente. E ali haverá choro e ranger de dentes. Você quer isto, meu irmão, minha irmã? Você quer que isso aconteça? Você quer que de fato sua alma seja jogada na fornalha de fogo ardente? É isso que você está esperando? Porque parece que enquanto você não se converte, parece que você não está nem ligando para essa fornalha, né? Parece que você está vivendo a vida de qualquer jeito, como se Jesus não estivesse falando diretamente com você. Como se você pudesse: ah não, eu vou continuar aqui rapidinho, mais pra frente eu me converto. Vou continuar aqui rapidinho, mais pra frente eu sirvo ao Senhor. Vou continuar aqui rapidinho, daqui a pouco
Eu vejo o que eu faço, eu vejo quando eu vou falar com Deus. E aí Jesus diz no Evangelho de hoje, capítulo 13, versículo 51, compreendestes tudo isso? A pergunta que Deus faz para nós, é a pergunta que o Senhor faz para nós, é a pergunta que São Pedro Crisólogo fez para o povo naquela época. Vocês compreendem tudo isso? Eles responderam, sim. Ah, vocês compreendem? Interessante. Vocês compreendem e não vivem? Vocês compreendem e vão continuar nesse mesmo problema? Vocês vão continuar desse mesmo jeito? Vão continuar agindo dessa mesma forma? Meus irmãos e irmãs, haverá choro e ranger de dentes para todos nós que não nos convertermos, não nos lançarmos inteiramente no Senhor, não nos voltarmos imediatamente para Deus. E eu não duvido de que São Pedro Crisólogo também anunciou tudo isso, também falou tudo isso, e inclusive chegou talvez até convencido o imperador e a imperatriz de Roma. Porque o povo entendeu, eles entenderam. Se ficaram impressionados com a eloquência dele, tenho certeza que eles entenderam a mensagem também do Evangelho. Talvez não se converteram, mas entenderam a mensagem do Evangelho, porque não à toa eles pediram para o bispo também nomeá-lo bispo de Ravenna, no ano 433. E aí nós entendemos o que está escrito justamente no versículo 52 do Evangelho de hoje, onde Jesus vai dizer que aquele que se converte, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus, todos aqueles que se transformam em discípulos, que aceitam ser discípulos do Senhor, esse é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas, separa aquilo que é bom daquilo que é ruim, troca aquilo que era velho, aquilo que não serve de mais nada, para aquilo que é bom, para aquilo que de fato converte, para aquilo que é mudança de vida. E aí nós compreendemos do que está se tratando a primeira leitura de hoje, onde Deus quer nos fazer novos, onde Deus quer remodelar as nossas vidas, onde Deus quer de fato nos moldar como barro, como um vaso nas mãos do oleiro. Deus quer nos fazer novos, Deus quer fazer novas todas as coisas em nós, Deus quer mudar a tua forma de viver, tua forma de pensar, tua forma de agir, para que você seja de fato um discípulo dele, da mesma forma como São Pedro Crisólogo se deixou ser moldado e foi santificado dessa forma, e da mesma forma como a pregação dele, pelo poder do Espírito Santo, alcançou corações. E assim ele foi consagrado pelo Papa Sixto III para ser justamente bispo de Ravenna, e dessa forma ele defendeu a fé contra as heresias, ele apoiou o Papa Leão Magno, ele defendeu a Santa Igreja, ele ensinou e ensinou tantas coisas para o povo, ao ponto de ser hoje doutor da Santa Igreja, e assim, dessa forma, canonizado verdadeiramente para nós um santo. Ele é exemplo. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, se você quer se deixar ser moldado pelo Senhor, pelo poder do Espírito Santo, para que você esteja nas mãos do oleiro, e assim Deus possa fazer nova todas as coisas em você, para que também através de você o Senhor possa anunciar a tua santa palavra, da mesma forma como ele fez com São Pedro Crisólogo. Meus irmãos e irmãs, deixe que o Senhor faça através de ti. Deixe que o Senhor faça através do teu coração. Deixe que o Senhor haja através da tua santa vida, para que você seja santificado, para que você se torne discípulo, para que você seja exemplo no meio das pessoas, para que você possa ser de fato este novo discípulo nos nossos tempos. Se permita ser usado pelo Senhor, para que através de ti, pelo poder do Espírito Santo, no exemplo de São Pedro Crisólogo, você seja de fato esse discípulo que leva a palavra de Deus para outros irmãos e irmãs, e que assim possamos todos juntos alcançar a glória da vida eterna, ao invés de ser lançados no fogo da fornalha ardente e eterna. Que assim Jesus possa nos resgatar, que assim Jesus possa agir em nós, e que possamos, seguindo o exemplo de São Pedro Crisólogo, também ser discípulos que se deixam ser moldados pelo Senhor, também ser discípulos que levam a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com Sua Mãe Maria Santíssima, seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de nós, com o poder de seu sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.